Olá, bom dia, bom domingo a todos. Foram bem de Natal? Espero que tenham ido todos bem. Hoje chegamos ao último vídeo do ano de 2025, né? Onde chegamos ao capítulo 36 do livro Roteiro, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. E nessa sequência, né, que começou no capítulo 35, nós estamos falando sobre médiums, né, sobre mediunidade. Mas antes de a gente começar a falar sobre, a ler e conversar sobre o capítulo, eu peço, né, que se você puder se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações. Ajuda muito, né, ao YouTube entender que a gente entrega um conteúdo interessante, um conteúdo que você gosta. E deixe comentários, né, no chat sobre o que a gente está falando, se você tem alguma dúvida, eu posso pesquisar sobre essa informação que você esteja com dúvida, ou até sobre outros livros. Esse livro, inclusive, já está terminando, eu acho que não chega a 50 capítulos, já estamos terminando, e aí eu estou analisando qual o próximo capítulo, o próximo o livro que a gente pode fazer nessa sequência, né, de leituras e essa nossa troca de conversas, né? Por quê? Por que eu peço para você se inscrever? Porque a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Essa frase é atribuída ao nosso querido Emmanuel, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos começar ao que interessa. Como dizia aquele rapaz do programa, o resto não tem pressa. Então, nós chegamos ao capítulo 36, né, de título Desenvolvimento Psíquico. Então, a gente faz a leitura e vamos conversando a respeito. Tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. Né? A etimologia da palavra médium é aquele que está no meio, né? Ou intermediário, como diz bem o parágrafo aqui. Então, o médium na doutrina dos espíritos é aquele que fica no meio campo, né? Entre o meio caminho entre o espírito e o encarnado, né? E esse é o médium. E assim como existem agentes de variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros de especialidades múltiplas para a vida espiritual. Como nós já falamos algumas vezes, existem vários tipos de mediunidade que são desenvolvidas, né? Inclusive, quem tiver interesse no livro Mensageiros, né, fala muito sobre isso, né, no Centro de Mensageiros, lá em Nosso Lar, onde eles preparam não só médiums, como qualquer tipo de trabalhador da seara, seja doutrinador, seja dirigente de casa espírita, palestrante, né? Informados hoje de que a morte física não expressa sublimação, ou seja, mudança de estado, não podemos, assim, admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constituía só por si credencial de superioridade. Eu até entendo, né, que muitas pessoas olham para o médium, que faz psicografia, psicofonia, ou que tem a mediunidade da visão, né, como sendo alguém superior. Não, muito pelo contrário. É alguém com graves débitos e que veio justamente para trabalhar na seara para ajudar a si próprio, ajudando a outros, né? Sendo intermediário dos nossos irmãos espíritos com os nossos irmãos encarnados, né? Daí o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal a condição primária do êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. E como faz o aprimoramento pessoal, a gente já vai ver em seguida. Aqui encontramos clarividentes notáveis e, além, somos defrontados por excelentes médiuns falantes. Mas se aquele que vê não possui discernimento para o esforço de seleção, e se aquele que se faz portador do verbo não consegue auxiliar a obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão sofre naturalmente consideráveis prejuízos, desajudando ao invés de ajudar. Nesse sentido, somos obrigados a reconhecer que o espírito do cristianismo jamais foi alterado em sua pureza essencial,
mas os representantes ou medianeiros deles, no curso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. Então, aqui nesse parágrafo, ele coloca, né, que se encontramos clarividentes notáveis e somos defrontados por excelentes médiuns falantes, mas se aqueles não possuem discernimento para esforço de seleção, e se aquele que se faz portador do verbo não consegue auxiliar na obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão sofre naturalmente consideráveis prejuízos, desajudando, ou seja, em vez de ajudar, atrapalha. E ele coloca no segundo parágrafo que o espírito do cristianismo jamais foi alterado em sua pureza essencial. Porém, os representantes ou medianeiros deles, né, ou seja, a Igreja Católica, no curso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. A Igreja, vamos colocar assim, Jesus Cristo, não tinha nada do que tem a Igreja hoje. Aliás, não tinha igreja, né? Eram grupos de leitura, grupos de estudo. Era isso que tínhamos naquela época. Não tinha culto. Muita gente fala assim: ah, Jesus era cristão. Não, Jesus não era cristão. Jesus não existia a religião cristã naquela época. Jesus só pregava o amor, né? A igreja veio e criou cultos, regras, normas, que não tinha isso naquela época. Naquela época, já se fazia esse intercâmbio com o mundo espiritual, só que não tinha regra, culto, dogma. Só que a pessoa, para fazer esse tipo de processo, para ser um medianeiro, tem que ter certas características e tem que ter certos esforços íntimos para tal, né? A gente vai continuar no texto, vocês vão entender. O médium de agora deve exprimir-se em mais altos níveis. Acham-se frente a frente os dois grandes grupos da humanidade, encarnados e desencarnados. E em ambos persistem os altos e baixos do mundo moral. Ou seja, não é porque virou espírito que virou santo. Né? Muito pelo ao contrário, como dizem, né? Nada. Nós, quando passamos para o lado de lá, somos o que somos do lado de cá. Se o intermediário entre eles não se aperfeiçoa convenientemente, permanece na posição do aprendiz retardo, por tempo indefinível, nas letras iniciantes, quando lhe constitui obrigação avançar sempre na direção da sabedoria. Ou seja, o médium tem que estar sempre se aperfeiçoando através da leitura, do estudo. Muitos, infelizmente, acham porque leram o livro dos médiuns uma vez, ou porque leram as obras do Chico uma vez, tá tudo certo. Não. A gente tem que estar sempre em constante leitura, constante aprendizado, ler Allan Kardec, ler Chico, ler Divaldo, ler Leon Denis, ler obras subsidiárias como Camille Flammarion, porque a gente precisa se alimentar desse conteúdo até para auxiliar a obra da espiritualidade. Chico, por exemplo, o primeiro livro que ele escreveu, né, era um livro de poemas. E ele precisou ter conhecimento de métrica de poema para poder auxiliar. Parnassos de Além Túmulo, que foi o primeiro livro dele, tem poemas. Mas se ele não tivesse um vocabulário para entender o que o mundo espiritual passava para ele, né? Porque o Chico, muita gente acha que ele poderia ser só um simples copista. Não, para escrever a poesia, ele aprendeu um pouco de poesia, para que ele tivesse esse subsídio para ajudar o mundo espiritual. O artista é o representante da música. O violino é um instrumento. Mas se o violino aparece irremediavelmente desajustado, como revelar-se o portador da melodia? Ou seja, quem é o violino? O médium. Quem é o artista? O espírito. Mas se o violino estiver desafinado, o espírito não vai poder tocar uma bela canção, ou seja, o médium não vai poder passar a mensagem de acordo.
A força elétrica é o reservatório de poder. A lâmpada é o recipiente da manifestação luminosa. Mas se a lâmpada estiver quebrada, como aproveitar a energia para expulsar as trevas? Ou, desculpa, as travas? A força elétrica seria o espírito, o mundo espiritual. A lâmpada somos nós. Mas a gente vai iluminar como? Se a nossa lâmpada estiver queimada ou quebrada. E aqui ele resume que o benfeitor espiritual é o mensageiro da perfeição e da beleza. O homem, nós, é o veículo de sua presença e intervenção. Todavia, se o homem está mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina ou no abuso, como desempenhar a função de refletor dos emissários divinos? Como nós podemos ser refletor do emissário divino se ainda mantemos pensamentos negativos, pensamentos não muito elevados? Ouvimos ou falamos coisas que não devemos, ainda pensamos coisas negativas sobre os outros? Como nós temos que mudar a nossa frequência? Isso eu falo desde o primeiro capítulo desse livro. Temos que mudar a nossa frequência. Temos que melhorar o que lemos, o que ouvimos, e o que falamos e o que pensamos. Há muita gente que se reporta ao automatismo e à inconsciência nos estudos da mediunidade, perfeitamente cabíveis nos círculos dos fenômenos. Não podemos olvidar, entretanto, que o serviço de elevação exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que a tarefa espiritual se sustente em voo ascensional para os cimos da vida. Então, muita gente, no primeiro parágrafo, fala que muita gente lê no automatismo. Leu o livro dos médiuns em um mês, sei lá. Não analisa às vezes. Eu, quando eu tô lendo o livro dos médiuns e estou fazendo junto com o curso, um curso não, mas um estudo sistematizado do livro dos médiuns, feito pela FEB através do Jacobson Trovão. Muitas vezes eu tenho que ler e voltar, porque não me fica claro o que está escrito. Então a gente não pode ler uma obra só por ler. Ler, li. Não, você leu o livro, li. E o que está escrito lá? Não lembro. Não, mas eu acho que eu vou ter que ler de novo. Né? Por esse motivo, quem se dispõe a cooperar em semelhante ministério precisará buscar no bem a sua própria razão de ser. Não cabe você ser médium ou trabalhar na seara espírita e não pensar no bem do próximo, na caridade para com o irmão. No parágrafo anterior, ele fala que exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que executa. Nós temos que pensar na nossa reforma íntima, né? Você é aquilo que pensa, você é aquilo que fala, você é aquilo que transmite. Se você tem maus pensamentos, como você pode ser o canal de um bom espírito? Você pode continuar, você pode passar mensagens, tudo, transmitir mensagens. Claro, a mediunidade é inerente a todos, mas qual o espírito que se aproxima de ti? Amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade, que constituem vibrações positivas de auxílio e apoio na edificação que nos compete efetuar. Ou seja, amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade. Amando. Jesus sempre nos falou: amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É amando ao próximo. A bondade e o entendimento para com todos representam o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Agora ele fala da bondade e o entendimento para com todos,
a fraternidade para com o próximo, a caridade para com o próximo. É o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Que bonito, né, esse parágrafo. Não há bom médium sem homem bom. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na Terra. Em razão e proveitoso desenvolvimento psíquico, se estamos aprendendo a estudar e a servir. Então, o bom médium, o bom palestrante, o bom trabalhador da seara espírita, o bom dirigente, estuda e serve. Estuda e serve. Para que tenha um bom desenvolvimento ou um proveitoso desenvolvimento psíquico. Eu acho que só esse parágrafo resume tudo, né, do desenvolvimento psíquico. Claro que temos médiuns poderosíssimos que quase nunca, que não tinham estudado, não tinham essa possibilidade na época, né, lá nos primórdios do desenvolvimento mediúnico, sim. Mas hoje não cabe mais. Hoje você não pode querer entrar na seara mediúnica sem você estudar, sem você fazer um curso da doutrina espírita, um curso sistematizado da FEB ou da Aliança, fazer um curso de médiums. Mas eu já sou médium, eu já vejo, eu já escuto, eu já psicografo, perfeito, parabéns. Mas como você vai saber trabalhar isso? Como é que eu vou saber discernir, e o Kardec falava isso, né? Como discernir uma mensagem boa de uma não boa? Pelo conteúdo. E como você pode analisar o conteúdo se você não souber o que é o certo e o que é o errado, ou o que é o correto ou não? Então, o estudo e a caridade andam em conjunto. Claro que a caridade sem estudo continuará sendo caridade. O estudo sem caridade é só conhecimento. Então, elas têm que andar em conjunto. Conjunto. Estudar e servir. Como diz a última frase, né, do parágrafo. Eu achei perfeito esse parágrafo. A síntese do capítulo: mediunidade não é sinal de superioridade moral, é instrumento de intercâmbio. Ser médium não é ser o primeiro da classe. Não. Muito pelo contrário. Como eu disse, leiam os Mensageiros e vocês vão entender. O desenvolvimento psíquico só é válido com aprimoramento moral. Sim. Você, antes como dizem que a palavra leva, mas é o exemplo que arrasta, perdão. Não adianta você ir falar uma série de coisas lindas, façam isso, façam aquilo. E o teu exemplo? Faculdades sem discernimento podem prejudicar mais do que ajudar. A faculdade aqui, que no caso, sabe, ser médium psicofônico, psicográfico, de evidência, sem o discernimento, sem saber analisar o que você está fazendo, se é certo ou não, em vez de ajudar, pode prejudicar. O médium precisa de equilíbrio, vigilância e responsabilidade. Na seara, no trabalho mediúnico, numa casa espírita, séria, não existe médium que dá show, que se joga no chão, que grita. Não há necessidade disso. Você que tem controle do seu... O corpo é seu. O espírito que você está dando passagem, digamos assim, pode até querer falar um monte de palavrão, mas você não precisa falar os palavrões. Você tem capacidade de substituir a palavra por outra. Então, falar que, eu sou dominado pelo espírito. Não, o corpo é seu. Por isso que você precisa ter conhecimento do que você está fazendo. Automatismo não dispensa esforço consciente e boa vontade. Tá? Ou seja, não é porque você é médium automático, porque você tem essa facilidade, que você não precisa de esforço consciente e boa vontade no trabalho da seara espírita.
O progresso mediúnico vem do amor, do bem e do serviço. O progresso mediúnico vem do amor ao próximo, do bem ao próximo e do serviço, o trabalho. Não há bom médium sem homem bom. Resume, né? Não há bom médium sem homem bom. Para encerrar, tenho essa imagem, como eu digo, na descrição do vídeo tem lá meu link, meu e-mail, perdão. Quem quiser é só me chamar lá, mandar um e-mail que eu mando essas imagens, esses desenhos que são feitos através de IA, baseado fielmente no texto, né? Então nós temos aqui o texto do desenvolvimento psíquico. Mediunidade não é sinal de superioridade moral, é um instrumento de intercâmbio. O aprimoramento moral é fundamental porque o equilíbrio, a responsabilidade, o esforço consciente e boa vontade auxiliam no aprimoramento. Faculdade sem discernimento prejudica e não há bom médium sem homem bom. Perfeito. Perfeito. Próximo capítulo, não percam, experimentação, capítulo 37 do livro Roteiro, que nós estamos finalizando, tá bom? Meus amigos, eu quero agradecer a todos, agradecer por esse ano que estivemos juntos, agradecer por todas as palavras de incentivo que eu recebo e que estejamos juntos no ano que se avizinha, 2026, e que possamos a cada dia nos aprimorar, melhorar, estarmos mais próximos do ideal que o Cristo nos mostrou, ele como nosso farol e nosso guia. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o ano que vem, né? Até domingo que vem com o capítulo 37. Tchau.